de ti, não quero ficar longe do teu amor. Olá, bom dia, senhoras e senhores. Excelente dia para você. Hoje, quinta-feira, dia 15 de junho. 15 de junho, segundo semestre, já aí de 2023. Estamos aí na metade aí do nosso desafio de provérbios. Hoje é o 15º dia. A ideia aqui é que você possa criar uma constância de leitura da palavra, uma constância de você acessar o livro da Ajuda do Alto. A ideia aqui, o objetivo é que você possa cada dia evoluir 1% ao dia. Com o quê? Com a sabedoria do alto. Sabedoria que vem do alto para te dar direcionamento, te dar capacitação para os seus dias, para os seus próximos dias, para a sua vida, para os seus relacionamentos, para o seu empreendimento, em todas as áreas da sua vida. A Bíblia, ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Então nós estamos aí acessando essas sabedorias. Quem dera se cada um de nós, você tivesse já desenvolvido esse hábito. Quem dera. Quantas das coisas que nós poderíamos estar evitando, quantas das coisas que nós poderíamos estar ter evitado nossa jornada, nosso dia a dia, se nós tivéssemos aí sempre acessado aí a sabedoria do alto que vem de Provérbios. Bom dia, Eliane, seja bem-vinda, querida. Quantas das coisas que nós poderíamos já ter evitado, né, pessoal? Muitas coisas. E hoje nós vamos falar aí Provérbios capítulo 5, ao som de Diante do Trono. Quem é crente raiz vai lembrar aí do Diante do Trono. Vamos lá, hoje nós vamos falar aí do capítulo 15. Qual é a ideia? A ideia aqui não é ler todo o capítulo, tem falado, né? A ideia aqui não é nós lermos todo o capítulo, mas a ideia aqui, todos os dias, nós trazemos alguns insights, alguns aprendizados desse capítulo, né? Do capítulo do dia. A ideia é que você possa ler aí os capítulos antes de vir aqui para a nossa manhã de devocional, manhã de estudos, manhã de live aqui, e do desafio em si. Bom dia, meu nobre amigo Elias. Meu nobre amigo Carioca, saudade de você, grande abraço, hein, Elias? Então a ideia aqui é que você crie uma constância aí nos seus bastidores, que você possa ler a palavra, que você possa ruminar a palavra. E todos os dias pela manhã, às 7h30 da manhã, nós estamos aqui para trazer alguns insights e esse aprendizado. Bruno Silva também, seja bem-vindo. Bem-vindo, tenha um bom dia. E o capítulo 15, ele traz muito aí sobre a questão da nossa gestão emocional. Ele traz aí muito aí do capítulo 1 ao capítulo 4. Ele traz muito entendimento para nós, para que nós possamos entender por que nós temos raiva. Eu tenho uma frase que eu falo: ninguém pode roubar a sua paz sem o seu consentimento. Né? Ninguém pode roubar a sua paz sem o seu consentimento. E do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4, ele nos instrui aí algumas vezes para que nós possamos guardar, termos a sabedoria de poder combater a raiva, né? É normal? Vai ser, somos homens, somos mulheres. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos lábios adoma a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama estouros. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Então, quando eu falo que Provérbios, ele tem todas as instruções, né, para que nós possamos aplicar no nosso dia a dia. Ele fala muito sobre o poder da palavra, sobre a gente guardar as nossas palavras, guardar as nossas línguas,
Ele fala muito sobre nós precisamos o que? Adquirir. O que é adquirir? Buscar, pagar um preço, estar lendo a palavra, buscando desenvolver dentro realmente de uma leitura, não só da leitura, mas buscar um conhecimento mais profundo da palavra, e não só isso, mas que nós possamos o que? Aplicar no nosso dia a dia. Quando nós trazemos tudo isso, nós vamos ser palavras para todos os momentos de nossas vidas, seja eles bons ou seja eles ruins. E dentro do capítulo 15 eu separei alguns pontos de destaques, né? Alguns pontos de destaques. Então eu falei aqui que esse Provérbios, ele fala muito do cuidado que nós precisamos ter com as nossas palavras, o cuidado que nós temos que ter com a nossa boca, porque as nossas palavras, ela pode trazer vida ou pode trazer morte. Então, 6 formas aqui que nós podemos identificar que a nossa palavra, se ela está trazendo vida ou se ela está trazendo morte. E eu quero só, antes de entrarmos aqui, todos os dias, na verdade, eu fiquei devendo lá no grupo lá alguns resumos, vou estar enviando lá. E você que não está dentro do grupo, você possa acessar o grupo, né? Tá lá no link da minha bio. Você vai ter todos os resumos de todos os dias que nós estamos aqui, tá bom? Então esse é o meu convite para você. E agora sim, quero falar para vocês 6 formas de você identificar se a sua palavra, se ela está trazendo vida ou se ela está trazendo morte. Zé Mário, te desejo bom dia. Nós precisamos identificar. As nossas palavras, elas desviam o furor ou despertam a ira? É a primeira pergunta aí do primeiro versículo. No versículo 2, identifique se suas palavras têm tornado o conhecimento atraente. Aquilo que nós falamos, as pessoas, elas são atraídas pelas nossas palavras, as boas novas, né? No versículo 4, identifique se as suas palavras trazem vida ao espírito ou esmaga ele. Então, esses aqui são alguns dos aprendizados, 6 formas, né? Se as nossas palavras estão trazendo vida ou morte. Versículo 7 ele fala, identifique se as suas palavras espalham um conhecimento. Qual que é o objetivo além disso? Que todo aprendizado que você adquire aqui, você possa compartilhar também com outras pessoas. Aí no versículo 7 ele pergunta, identifique se as suas palavras estão espalhando conhecimento. Está espalhando conhecimento. Poxa, tem muitas pessoas que elas são ignorantes. Ignorantes não é uma pessoa ruim, mas ignorantes são pessoas sem conhecimento. Ignorantes são pessoas que são desprovidas de um conhecimento, que às vezes elas estão nas trevas. E quando a Bíblia fala que nós precisamos ser luz, é isso, espalhar o conhecimento. Espalhar o conhecimento, o pouco que você sabe, mediante aquelas pessoas que não sabem, é muito. Então você precisa espalhar esse conhecimento. Identifique, outra coisa que nós precisamos identificar, é se as nossas palavras trazem respostas apropriadas. Nem tudo que eu penso eu falo. Nem tudo que eu penso eu preciso falar. Porque às vezes há outras pessoas dentro de um relacionamento, dentro de uma discussão, elas não estão preparadas para escutar as suas verdades. A verdade é realmente talvez sobre ela. Então nem tudo que você pensa é preciso ser falado. Então a sabedoria, ela vai te dar esse time, vai te dar essa entrada, esse tempo de você saber se é hora de falar ou não. Porque sim, você é resposta de oração de alguém. Você inspira pessoas que fingem não te ver. Para isso, todos os dias nós precisamos estar mergulhados e entendermos a nossa palavra. Ela pode trazer vida ou morte. Você precisa entender isso. E você precisa pensar antes de falar. Então essas foram as 6 formas que nós precisamos identificar se as nossas palavras trazem morte ou trazem vida. Nada se esconde, nada nós podemos esconder. O segundo ponto aqui de destaque é o seguinte, nada nós podemos esconder do Senhor. Ele é onisciente, onipresente, Ele sabe de tudo, Ele conhece de tudo, Ele está em todos os momentos, em qualquer lugar. Então, Deus está vendo tudo. Deus está vendo tudo. No versículo 3, nós entendemos que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, observando tanto os maus como os bons. Tanto os maus como os bons. Tem pessoas que vão fazer coisas erradas, né?
Ela olha assim, se tem alguém lindo, se não tem, vai lá e faz. Mas na verdade ela esquece de olhar para cima, porque Deus, ele está em todo lugar, ele sabe de tudo, ele conhece tudo, ele está em todo lugar, em todos os lugares. 4 motivos, o terceiro ponto de destaque que nós precisamos trazer aqui é o seguinte: 4 motivos para você entender que a repreensão ajuda o que? No seu conhecimento. Tive uma live que eu fiz com a especialista em gestão emocional. Ela trabalha com educações, treinamentos de pais e filhos. Ela tem um projeto de pais assertivos. Ela fala que nós precisamos aprender a frustrar os nossos filhos. O que é frustrar os nossos filhos? Dar para ele o não. Alimentar a vida dele, porque dentro do dia a dia, dentro da vida, ele vai receber muitos nãos. E quando você, pai, você priva o seu filho de dar não, ou você priva qualquer outra pessoa de dar não, você rouba deles o aprendizado, você rouba deles os seus desenvolvimentos. E assim sendo, provavelmente, eles vão achar que a vida é fácil. Não. Nós precisamos entender que 4 motivos que eu quero dar aqui, que você precisa entender que a repreensão ajuda no crescimento. A repreensão demonstra prudência. Capítulo 5. A repreensão, ela demonstra o que? Prudência. Então, aquilo que nós crescemos mais com não que nós recebemos do que com sim. Então, Provérbios capítulo 15, ele nos adverte-nos que a repreensão ajuda no nosso crescimento. Meu nobre amigo Kasseb, bom dia, meu querido, tudo bem? A repreensão, ela demonstra que é prudência. Versículo 10 de Provérbios, ele fala que a repreensão evita a morte, tanto morte física, quanto morte espiritual, quanto morte de relacionamentos, porque Provérbios, ele nos instrui a ter bons conselheiros, a termos bons conselheiros. Então, quando nós temos bons conselheiros para cada área de nossas vidas, nós seremos repreendidos, nós seremos aí repreendidos, né? Eu gosto muito do discipulado, porque o discipulado ele vai corrigindo a rota. Então, quando nós temos alguém para prestarmos conta, para alguém para nos repreender, isso vai sendo ajustado às nossas rotas. Porque muitas das vezes nós estamos achando que estamos abafando, nós estamos nos dando bem, mas na verdade nós estamos passando vergonha, porque nós temos de 3 a 4 pontos cegos. Temos de 3 a 4 pontos cegos. Então, por isso que nós precisamos estar em grupo, por isso nós precisamos estar debaixo de uma cobertura espiritual, para que as nossas rotas elas possam vir a ser o que? Ajustada. Versículo 12 do capítulo 15, ele fala que a repreensão te aproxima dos sábios. Então, nós precisamos entender se a repreensão ela evita a morte, ela nos aproxima do sábio, ela demonstra prudência. Nós precisamos todos os dias buscarmos saber escolher quem nós vamos dar ouvido, porque se a repreensão nos aproxima dos sábios, nós precisamos estar alinhado e percebermos quais são a média dessas pessoas que nós temos convivido. Se você for hoje pegar na ponta aí do seu dedo e ver quais são a média das pessoas que nós temos convivido, que nós temos prestado conta, que nós temos aí realmente sentado à mesa com ela. Isso vai te acrescentar, isso vai te trazer, te trago sabedoria. Então pode ser um sinal aí e um critério de classificação aí para os nossos próximos dias. Com a repreensão, você adquire o que? O entendimento. Então, o Provérbios ele nos instrui sobre o conhecimento, sobre o entendimento e sobre a sabedoria. Conhecimento, entendimento e a sabedoria. O conhecimento ele está disponível. A sabedoria também está disponível. Ela clama em alta voz. Ela clama em alta voz, porque a sabedoria é o próprio Deus. Nós precisamos sim buscá-lo, entender. O quarto ponto de destaque que eu quero separar desse capítulo aqui, 15, é o seguinte: mude a sua perspectiva de dentro para fora. Mude as suas perspectivas de dentro para fora. Porque no versículo 15 ele fala o seguinte, para os aflitos, todos os dias são difíceis. Para o coração alegre, a vida é um banquete contínuo. Para os aflitos, todos os dias são dias difíceis, mas
Para o coração alegre, a vida é um banquete contínuo. Por isso que Romanos, né, Paulo, quando vai instruir os romanos, ele fala para não se conformar, mas para transformar pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente. Quando nós entendemos isso e que nós precisamos renovar, quando nós vamos ver lá em Efésios também, ele fala que nós precisamos ser renovados em nosso espírito, renovados em nossa mente, porque eu fiz um desenho aquele dia, né? Porque todas as vezes que nós lidamos com tais coisas e entre esse conflito dentro de nossa mente, nós iremos olhar para os dias difíceis. Nós iremos olhar pelos dias nublados, mas dias nublados, pessoal, são um fenômeno natural da natureza. Repito isso aqui várias vezes. Dias difíceis fazem parte da vida, porque a vida, se você for ver o monitor cardíaco, um sobe e desce, ela vai monitorando ali os seus batimentos cardíacos. O que é definição de aflição, né? Se para os aflitos todos os dias são dias difíceis, o que é aflição? São sentimento persistente de dor física ou moral. É ânsia, é agonia, é angústia. Então, para todas essas pessoas aqui, eles têm sentimentos de ânsia, têm sentimento de agonia, eles são angustiados, às vezes roem unhas, né? São aí as pessoas que aquela ansiedade, porque para essas pessoas todos os dias são difíceis, mas o coração alegre, o que é alegria? É um estado de satisfação, de vivo contentamento, de regozijo, né? De júbilo, de prazer. Então, nós precisamos mudar. Por que nós precisamos, então, mudar as nossas perspectivas de dentro para fora? Nós precisamos entender que todas as instruções que nós precisamos está onde? Dentro da palavra. A palavra fala que os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam, mas eles permanecem para sempre. Por isso que um líder ele precisa estar com o coração alegre em Deus. Por isso que todo empresário precisa estar com o coração alegre em Deus. Por isso que todos os homens, todas as mulheres precisam estar com o coração alegre em quem? Em Deus. Porque sim, nós teremos dias difíceis, nós teremos dias de angústias, nós teremos dias aí de sobrenaturais, mas nós precisamos entender que no meio do mar, a tempestade, ela sempre será um fenômeno natural. No meio do deserto, muito sol e muito frio, muito vento, na verdade, nós precisamos entender que sempre será o quê? Um fenômeno natural da natureza. Por isso que nós precisamos estarmos alicerçados em uma palavra. Entender que a Bíblia ela é mais atual do que o jornal de amanhã. E quando nós trazemos isso para a aplicabilidade do nosso dia a dia, nós vamos evitar as nossas aflições, nós vamos evitar as nossas angústias, a angústia do nosso coração. Por isso que tem uma história, né? Que o avião estava em tribulação, o avião estava em turbulência. E ali todos os passageiros daquele avião estavam ali apavorados, desesperados, e tinha ali uma criança. E aquela criança estava o quê? Super tranquila. Os passageiros ali agoniados, poxa, nós aqui desesperados, por que essa criança está ali super tranquila, brincando, observando ali o cenário lá de fora? Aí foram perguntar, não, eu confio, o meu pai é o piloto. Eu confio, o meu pai é o piloto. Isso é só turbulência e nós iremos sair dessa. Então você precisa conectar a fonte, conectar a sua paternidade e entender que ele está o quê? No controle. O quinto ponto de destaque que nós vemos aqui do versículo 16 e até o versículo 17 é o seguinte, ó. Você precisa valorizar o que você é e o que você e quem está ao seu lado, e não as coisas que você tem. Que top, olha só. Você precisa valorizar quem você é e quem está do seu lado, e não as coisas que você tem.
Porque quando nós precisamos refletirmos dentro disso aqui, versículo 16 ao versículo 17, ele fala assim aqui, ó. Melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Melhor é a comida de hortaliça onde há amor do que o boi gordo e com ele o ódio. Que top! Quando nós percebemos que o temor do Senhor, o temor do Senhor, ele é um princípio da sabedoria. Eu repito, temor não é ter medo. Temor é você ter reverência, ter obediência ao Senhor. E você precisa, aí a instrução aqui é para que nós venhamos ter temor ao Senhor e valorizar as pessoas que estão aqui ao nosso redor, às vezes. Por quê? As pessoas têm focado, às vezes, em coisas, e não os princípios da sabedoria. Não o princípio das sabedorias. Ele fala aqui sobre as carnes saborosas, para nós entendermos isso. E esses são alguns pontos de destaques aqui. No versículo 19, ele faz um alerta para nós, o seguinte: o caminho do preguiçoso é como a sebe de espinhos, mas as veredas dos retos estão bem igualadas. Então, ele, mais uma vez, no capítulo aqui, nesse capítulo 15, mais uma vez, Provérbios, ele o quê? Ele abobina os preguiçosos. Abobina os preguiçosos. Abobina, não gosta de homens e mulheres preguiçosos, porque nós temos um potencial muito latente, nós somos resposta para alguém, e quando todas as vezes que nós estamos em lentidão, enquanto nós poderíamos já estar muito à frente do nosso propósito, da nossa vida, do nosso negócio, o medo atrapalha, a preguiça atrapalha, né? A preguiça atrapalha. Quem é do interior aqui vai entender que sim, existem caminhos que eles estão muito espinhosos, e ali você tem que andar o quê? Você anda ali com mais lento, observando onde se pisa, mas existe um caminho também com a estrada muito grande, que o Provérbios ele fala que ali nós vamos ter que mais revigor, nós vamos ter mais proximidade, nós vamos ter mais velocidade. Então o caminho preguiçoso é com espinhos, mas o caminho de quem busca, que quem teme, que quem vai para cima, que tem ação, são uma estrada aberta, porque o caminho do preguiçoso é bloqueado por os espinhos, mas o caminho do justo é uma estrada aberta. Uma estrada aberta. Espero que você que está aqui nos acompanhando, você não seja homem ou mulher preguiçosa. Ao contrário, que vocês buscam pela sabedoria e entram em ação. Entram em ação para fazer aquilo que depende de você. Entenda que os seus planos podem fracassar. Simplesmente porque não há conselheiros. No versículo 22, nós entendemos o seguinte. No versículo 22, nós entendemos que os planos fracassam onde não há conselhos, mas tem êxito quando há muitos conselheiros. Bom dia, minha amiga Bárbara. Quanto tempo, Bárbara? Seja bem-vinda, tá bom, querida? Seja bem-vinda. Quem dá ouvidos a críticas construtivas se sente à vontade entre os sábios. Aqui nós podemos ver aqui que é a questão das repreensões, né? Quando nós vemos aqui no versículo 31, ele fala o seguinte: o que rejeita a correção menospreza a sua alma, mas o que escuta a repreensão adquire o entendimento, adquire a sabedoria em si. Eu falo aqui sobre, eu acredito muito nessa questão do alinhamento de rota, né? Do alinhamento de rota. Então, qual é o versículo aí chave que eu separei de hoje? Não é o versículo mais importante, não é o versículo, né, top, mas é um versículo que eu trouxe aqui para que nós possamos aí trabalhar ele nesse nosso dia hoje e aplicar mais aí dentro do nosso dia a dia. Versículo 33 é o seguinte: o temor do Senhor ensina sabedoria. A humildade precede a honra. Humildade precede a honra. O que é humildade? É a nossa modéstia, né? É a nossa simplicidade. É a nossa simplicidade. Por quê? Humildade é diferente de ser pobre.
Porque existem pessoas ricas e humildes. Também existem pessoas pobres, mas orgulhosas. Quais são as características de honra, Clésio? Se o temor do Senhor ensina a sabedoria e a humildade precede a honra. Quais são as características de honra? A característica de honra é princípio que leva você a ter alguma conduta. É um princípio que leva alguém a ter alguma conduta. Essa conduta sendo virtuosa ou essa conduta sendo o quê? Corajosa. O princípio de honra é sinal de esplendor. O princípio de honra é sinal de grandeza. O princípio de honra é ter uma glória. Glória é você, é a sua real expressão. É a atitude de consideração. Né? É a função ou lugar de destaque, às vezes. É uma função e é uma posição de destaque, às vezes, dentro de uma hierarquia. Tá fazendo sentido isso aqui para vocês, pessoal? Igual eu falei que aqui eu não estou pregando, né? Aqui eu não estou pregando, aqui eu não estou lendo todo o capítulo. Aqui eu estou trazendo aqui alguns insights, alguns aprendizados que nós podemos aplicar dentro do nosso dia a dia. Então, por isso que todos os dias de junho, hoje nós estamos no capítulo 15 de Provérbios, mas todos os dias de junho nós vamos estar aqui fazendo o quê? Dia a dia, o capítulo do dia. O líder sábio, como que nós podemos aplicar isso dentro do nosso dia a dia? O líder sábio, ele entende que é a humildade, ele entende que essa é uma característica que pode trazer honra para a sua vida, pode trazer princípios, que pode trazer conexões poderosas dentro da nossa vida. O líder sábio, ele entende que precisa buscar por conselhos, para que os seus planos eles não fracassem. O desafio que eu dei aqui no dia 12 é para que você pudesse escolher cada área da sua vida espiritual, financeira, relacionamento, de saúde, que você pudesse buscar cada área da sua vida e você pudesse ver quais são as áreas que você ainda não tem conselheiros, que você pode buscar. Quais são as pessoas do seu relacionamento que podem ser os seus conselheiros dentro dessas áreas. Financeira, saúde física, nós precisamos de ter bons conselheiros, porque os líderes sábios, as pessoas sábias, elas valorizam as pessoas que estão à sua volta, não aquilo que ela possui. Pessoas são importantes. Nós só seremos ativados na vida de outras pessoas. E tem muitas pessoas que são resposta de Deus sobre nossas vidas, para o nosso negócio, para a nossa próxima fase. Assim bem como tem pessoas que irá com você até uma fase. Tá tudo bem, tá tudo bem. Ela não vai contigo para a próxima fase. Tá tudo ótimo, porque são princípios e são caminhos e são fases. Uma fase ruim não significa que é uma vida ruim. Uma vida ruim. Perguntas hoje aqui para reflexão. Como que você tem buscado conselhos para os seus negócios atualmente? Como que você tem buscado conselhos para o seu relacionamento atualmente? Como que você tem buscado conselhos para a sua saúde ultimamente? Porque quando há muitos conselheiros, pessoal, nós permaneceremos firmes. Nós iremos... O que é ter bons conselheiros? Vamos trazer a mentoria para cá. O Castelo é meu mentor financeiro. Finalizamos aí o crawl. E quando nós trazemos isso para a luz da Bíblia, nós trazemos isso para o nosso entendimento, nós vamos ver que nós não precisamos aprender a ganhar, nós não precisamos de ganhar mais. Nós precisamos aprender a gastar aquilo que nós temos. Aquilo que nós precisamos de ter uma inteligência, uma sabedoria financeira. E quando nós entendemos isso e nós aplicamos isso dentro do nosso dia a dia, as coisas vão ficando mais leve. Nós precisamos ser uns sábios. Só que aqui você precisa ter um ponto de atenção, né? Um ponto de atenção. Nós não podemos buscar o conselho de qualquer pessoa. Uma pessoa que nós não podemos buscar um conselho. Imagine só você buscar um conselho de pessoas para a sua saúde física, mas ela não pratica um exercício físico. Ela não tem ali, ela não está apta àquilo. Não, nós precisamos sermos sábios por busca de bons conselheiros, né? Você tem valorizado as pessoas que estão à sua volta? Você tem valorizado as pessoas que estão à sua volta? O que eu faço? Eu faço um exercício, todo mês eu faço esse exercício, nem que seja uma vez por mês. Eu honro as pessoas, eu honro
as pessoas que me ajudaram até aqui. Eu honro com uma ligação, eu honro agradecendo essas pessoas, porque eu sou o que eu sou pelas pessoas que eu tive no meu caminho, que foi me potencializando, que foi me desenvolvendo. Então, vira e mexe, eu honro essas pessoas, agradecendo-as, porque eu já sentei na mesa com elas. Tem algumas que estão comigo nessa fase, tem outras que não estão, elas estiveram comigo só até em uma fase, mas eu honro a vida delas, porque nós somos ativados na vida de outras pessoas, dentro do negócio, dentro da nossa vida espiritual. Nós somos a soma dos nossos líderes, nós somos a soma das pessoas que nós fomos nos conectando nesse caminho, né? Então eu honro, eu valorizo muito sim essas pessoas, né? E graças a Deus eu tenho cada dia mais conectado com várias e várias outras pessoas que têm assim feito uma neuroplasticidade dentro aqui da nossa mente. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Porque quando eu faço o que eu nunca fiz, eu tenho o que eu nunca tive. Quando eu estou com pessoas com mesmos princípios e propósitos, a nossa visão ela é expandida. Existe uma neuroplasticidade. Existe como que eu falo? Existe algo sobrenatural. Por isso que a Bíblia fala, onde há 2 ou 3 reunidos ali em meu nome, ali eu estarei ali, haverá, né, manifestação do poder de Deus, porque é top. É top. Então, chegando aqui no final, e foi isso que eu fiz aqui hoje. Qual é o desafio de hoje? O desafio do dia de hoje, o desafio de Provérbios hoje, é que você possa fazer uma lista de pessoas que você ama. Você possa fazer aí uma lista de pessoas do seu relacionamento que você ama. Talvez tenha alguns que estão na fase agora com você, tem alguns que talvez ficou um pouco mais distante o contato, o relacionamento. Mas o desafio de hoje é que você possa fazer essa lista e você possa entrar em contato com essas pessoas, valorizando essas pessoas, honrando a vida dessas pessoas, falando o quanto ela foi e tem sido importante sobre a sua vida, tá bom? Então, esse é o convite para que você possa fazer esse desafio de hoje, tá bom? Então hoje, esse foi o nosso conteúdo aqui do dia. O que vocês acharam? O que vocês acharam, pessoal? Deixa aí seu comentário para mim. Final de semana eu vou ver se eu abro o grupo, amanhã é sexta. No sábado eu vou ver se eu abro o grupo para você compartilhar como tem sido aí o desafio para você compartilhar quais têm sido aí os seus aprendizados, seus insights, quais têm sido aí sua constância de leitura de cada capítulo. Espero que você aí hoje você tenha lido aí o capítulo 15. Se você não leu, você vai ler esse capítulo hoje, tá bom? Mas espero aí que tenha agregado, tenha acrescentado para você esses dias que nós estamos aqui, né? Todos os dias, 7h30, tá bom? Vamos orar, agradecendo a Deus, apresentando esse dia. Pai Santo, a Ti eu te louvo, eu te rendo graças. A Tua misericórdia, ela não tem fim. Não é aquilo que eu mereço, não é aquilo que eu sou, mas é aquilo que Tu és. É aquilo que Tu faz ao nosso respeito em nossas vidas. Quero continuamente obedecê-lo, agradecê-lo por tudo aquilo que o Senhor tem manifestado em nós e através de nós. Nós possamos sermos sábios em valorizar aquelas pessoas que estão ao nosso lado e que mais ainda o Senhor possa nos apresentar pessoas que que nós possamos conectar com ela, para que possa acelerar o futuro, para que possa nos conectar com as nossas próximas fases e que nós possamos ter aí clareza dos nossos próximos passos, clareza das nossas tomadas de decisões espirituais, emocionais, da nossa saúde física, ou até mesmo do nosso relacionamento, do nosso negócio, da nossa liderança, e que em Ti nós possamos encontrar paz, refrigério, conhecimento e entendimento do alto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, queridos? Deus possa abençoá-los aí, que você possa ter um dia aí abençoado, que tudo aquilo que você tocar possa ser abençoado. Que o telefone possa tocar, trazendo aí boas notícias, tá bom? Um passo e você jamais estará no mesmo lugar.
Então, se você está comigo desde o início desse desafio, hoje foi o 15º passo, tá bom? Deus possa abençoá-lo. Tenha aí um excelente dia.